Saudações a você que nos acompanha o nosso programa na palma da sua mão, na sua TV, na sua sala. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, aos que nos acompanham em qualquer lugar do nosso Brasil de meu Deus. Bem-vindos a mais um Roda de Amigos que nós estamos começando exatamente agora. O nosso programa de hoje, nós vamos conversar com o Gustavo. Isso mesmo, Gustavo Lista. Tem uma história bonita, um menino novo, mas tem tanta história para contar. Passou por momentos turbulentos, dificuldades na vida. E hoje ele é missionário, escreveu livros, mudou de vida e ele vai contar um pedacinho de tudo isso no nosso programa de hoje. Juntamente com os nossos apoiadores, as empresas, os comércios que fazem o nosso programa acontecer. E a você que sempre nos prestigia com a sua audiência em qualquer lugar que esteja, sempre em Roda de Amigos. A partir de agora, convido você a acompanhar mais essa história no nosso programa. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha neste domingo especial. Chama a família, vamos todo mundo sentar e assistir o Roda de Amigos que está começando agora. Roda de Amigos, oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos e New Holt, DJD Mercado, Dermativos Farmácia de Manipulação, Cardone Distribuidora, Cantinho do Açaí, no calçadão de Quintana e no centro de Herculândia. Lojinha Kids. Supermercado Campante, em Quintana e Paulópolis. Virtual Gás e Água, em Herculândia. Casa Natan. Mercado Santo Antônio, no Salão Branco. Distribuidora de bebidas Os Irmãos. Multicoisas do Zan. Decar Lava Rápido, Polimento e Cristalização. Líder Supermercados em Herculândia e Pompeia. Donatello Pizzaria em Quintana e Pompeia. Panificadora Campante. Mamoça Store. Itapuã Móveis Eletro. Borracharia do Alemão, tudo para seu pneu, às margens da SP 294. Bem-vindo ao nosso programa Roda de Amigos deste domingo especial. E é um prazer para a gente receber uma pessoa jovem, inteligente, tem muita história boa para contar para a gente, tem muito assunto importante. Certo, Gustavo? Certo. Obrigado, Hilário, por essa oportunidade. Fico muito feliz também de estar participando aqui da Roda de Amigos. E também até porque, né, as pessoas que passaram posteriores a mim tiveram histórias tão edificantes, né, que trouxeram um conteúdo tão bonito para o público. Então vai ser um prazer poder estar contribuindo aqui hoje também. Mas as pessoas que estão em casa gostam de saber, Gustavo, quem é o entrevistado, quem é a pessoa que está participando do programa? Quem é Gustavo Lista? Certo. Eu sou missionário integralmente pela obra de Deus, sou ministro do Evangelho. Então, eu também dedico a minha vida na pregação do Evangelho, né? Principalmente para jovens. Estive na itinerância, né, pelo meu ministério durante 4 anos. Então, viajava todo o estado aqui de São Paulo, até fora do estado, pregando em congresso para jovens, né? E também agora sou escritor, né? Tenho 25 anos, sou casado. Olha, 25 anos, é jovem da família Lista aí. E a família, o Gustavo, a família para você é importante? A família para mim é a base, né, de tudo, né? E tudo que eu construí, né, e tudo que eu sou como indivíduo hoje é graças à minha família, né? Eu tive ótimos exemplos dentro de casa, né? Principalmente da minha mãe, né, da minha avó, do meu avô. A gente perdeu meu pai muito cedo, né? Eu tinha 1 ano de idade, né? Então essa referência de pai ficou um pouco vaga. E a gente atribuiu isso muito ao meu avô, né? E embora a gente não conseguisse se comunicar, né? Como a gente está se comunicando agora, pela dificuldade que ele tinha após ele ter tido o derrame, né? As expressões que ele fazia já era um diálogo que a gente tinha com ele, né? Então só de a gente olhar para ele assim era algo... A gente chegava ali um super-homem, né? E, então, acho que tudo que eu sou hoje é graças à minha família.
Você vê que a comunicação é tão importante, né, Gustavo, que no simples olhar, né, numa simples expressão, já entende o que está querendo dizer, né? É importante isso. Exatamente. E meu avô, às vezes, ele tinha umas expressões tipo assim, Dedeu. Aí, dependendo da entonação que ele usava, a gente entendia se era bom ou se era ruim. Então, se era um Dedeu bem forte, a gente já entendia que ele já estava bravo, né? E se era algo assim mais brando, né? A gente falou, não, tá tranquilo, né? E aí tava, a gente achava até engraçado, mas é algo que é o que você disse, né? Às vezes não precisa de muito, né? A nossa comunicação corporal, né, o nosso olhar, a nossa entonação já diz tudo, né? Já diz tudo sobre nós. O Gustavo é nascido em Quintana mesmo. Eu sou nascido aqui em Quintana, né? Fazem 25 anos que eu moro aqui, né? E toda a família também, a maioria, né, mora aqui também em Quintana, né? Aqui, principalmente a minha avó e meu avô, que acho que são os mais antigos aqui. Falando em vó, né, Dona Alda Lista, que nesta última sexta-feira à noite foi lançado um livro dela, né? Tive o prazer de estar junto aí com a minha família neste momento tão importante e tão feliz da vida dela, não só dela, mas da família toda, né? É um privilégio. Nossa, é um privilégio enorme, né? E ali a gente quase não conseguiu conter a emoção, né? Porque é um trabalho de uma vida toda, né? Como ela disse, né? Ela pegou os poemas, né, antigos que ela havia guardado em uma agenda antiga, né, de 30, 40, 50 anos atrás, que ela vinha escrevendo, né, sobre a história de Quintana, das ruas ainda quando eram de terra, não tinha nenhuma pavimentação, o valor que isso traz, né, para a gente se conectar às nossas raízes, abrir as janelas, né, que são as possibilidades para a vida, que a gente deve tentar, que a gente, mesmo que fale, continue tentando, né, acreditando no sonho, né. E ela diz algo até no discurso ontem que ela disse que quando Deus ele tem um plano, né, ninguém pode destruir esse plano, né, ninguém pode frustrá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu com ela, né. Então ela tinha um sonho de escrever o livro e graças a Deus, né, pela ajuda de todos os familiares, né, que a apoiaram, estiveram junto com ela, né, esse sonho se tornou realidade, né. Então eu agradeço muito a Deus por ter dado a oportunidade a ela dela estar concluindo esse sonho aí tão sonhado, né. E para Quintana também é um motivo de muito orgulho, né, ter uma pessoa como Dona Alda que contribuiu muito, né, tem uma e contribui, né, muito com o nosso município, tem uma vida inteira de dedicação, de carinho. Pelas mãos dela, Gustavo, passou tantas pessoas que hoje são professores, são diretores, né, são tantas outras profissões que passaram pela mão da Dona Alda. Eu acho que quando ela olha isso, passa algo na cabeça dela que a gente não consegue imaginar, né? Verdade. É verdade mesmo, né? Os discursos, né, que a gente ouviu ontem, né? Tanto das pessoas da Elianinha, né, do pessoal, do Guilherme, que é o diretor agora do Altino, nos inspiram, né? Porque a gente vê, né, o papel fundamental que tem um professor na vida de um aluno, né? Porque ele é quem vai formar, né, aquele indivíduo, né, para a vida, né? E até a gente pode fazer aqui entrar em uma pauta meio social, meio polêmica, né? Como o professor hoje está desvalorizado, infelizmente, né? E como ele desempenha um papel fundamental na vida das pessoas, né? Então, eu acho assim, quando eu ouvi aquele discurso, né, principalmente da Elianinha, dizendo assim, que ela tratava os alunos dela com a mesma intensidade, com a mesma euforia, com a mesma alegria que ela via minha avó quando dava aula. Então, olha a importância disso, né? Então, quando a gente se dedica a algo, né? Quando a gente é apaixonado de fato com algo, a gente contagia as pessoas também, né? Influencia elas de uma forma que a gente nem imagina, né? Biblicamente, por exemplo, né? O apóstolo Paulo ele diz assim que nós somos uma carta viva, ou seja, quem olha para nós ali consegue enxergar um testemunho. E aquele testemunho que as pessoas enxergam de nós, eles podem tanto agregar para um lado bom como para um lado ruim. Então, quando a gente é pessoas de bem, pessoas que são apaixonadas pelo nosso trabalho, a gente sempre vai deixar uma marca, né? E isso vai frutificar frutos excelentes, né, na vida das pessoas.
Esse é o Gustavo Lista, um menino de 25 anos, mas que tem tanta história para contar pra gente, tantas passagens pela vida. E olha, continue com o nosso programa, porque daqui a pouquinho, após os nossos apoiadores, nós vamos entrar num assunto muito importante, que pode ajudar muita gente. Nós vivemos em um mundo em que muitas coisas são distorcidas, os caminhos errados, às vezes, eles são mais fáceis, mais práticos, mais palpáveis, mais alcançáveis e assim por diante. Mas muitas vezes, ou seja, em todas as vezes, esses caminhos não são bons. Nós vamos abordar esse assunto daqui a pouquinho com o Gustavo. Vale a pena você chamar a sua família, sentar no sofá e acompanhar esse nosso bate-papo do nosso Roda de Amigos em pleno domingão de carnaval, trazendo coisas boas. Você gosta de carnaval, Gustavo? Eu não gosto, não. Não gosta, não, né? Particularmente não gosto, não. Tá certo, hein? Já gostei, hoje Já não gosto. gosta mais, né? E assim, nós vamos então, neste domingo de carnaval, levar tanta coisa boa no nosso Roda de Amigos, após os nossos apoiadores, agradecendo sempre a todas essas empresas, os comércios que sempre estão junto com a gente. E antes, eu quero mandar um abraço também ao Danilo, a Daiane, a toda a família da Academia DJD, que ontem, sabadão, inaugurou oficialmente aqui no nosso município. Está aberto aí para toda a gente participar a partir desta segunda, das 6 da manhã. Está aberto lá, o Danilo vai madrugar para atender todo mundo, para ficar fitness, na Academia Fitness. Um abraço, Danilo, sucesso para você e para toda a família. Voltamos já. Roda de Amigos, oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, e New Holt, DJD Mercado, Dermativos Farmácia de Manipulação, Cardone Distribuidora, Cantinho do Açaí, no calçadão de Quintana e no centro de Herculândia, Lojinha Kids, Supermercado Campante, em Quintana e Paulópolis, Virtual Gás e Água, em Herculândia, Casa Natan, Mercado Santo Antônio, no Salão Branco, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Multicoisas do Zan, Decar Lava Rápido, Polimento e Cristalização, Líder Supermercados em Herculândia e Pompeia, Donatello Pizzaria em Quintana e Pompeia, Panificadora Campante, Mamoça Store, Itapuã Móveis Eletro, Borracharia do Alemão, tudo para seu pneu, às margens da SP 294. De volta por aqui o nosso programa. Feliz domingo de carnaval para todo mundo. Saúde, paz, alegria e sucesso. E continue acompanhando o nosso Roda de Amigos, que hoje conversa com esse jovem de 25 anos de idade que nasceu aqui no nosso município de Quintana e tem histórias bonitas. Gustavo, hoje, igual falei no término do primeiro bloco, que são vários caminhos que a vida nos mostra, que o mundo nos aponta, e para pegar um caminho errado é muito fácil, né? É muito fácil, né? Tem um psicólogo que ele fala sobre o paradoxo da escolha. O que é o paradoxo da escolha? Hoje, com o avanço tecnológico, né, com as possibilidades que se abriram, né, hoje em dia a gente consegue pedir, por exemplo, comida com um aplicativo, com um toque na internet, lá com o nosso dedo na tela do nosso celular ou com um telefonema. E, infelizmente, isso não serve apenas para questões da comida, né? Hoje em dia também, se a pessoa, né, com essa facilidade que o mundo ele proporciona hoje para o jovem, né, é muito mais fácil também que ele consiga ter acesso, né, a certos tipos de coisas ilícitas, né? Principalmente nessa questão de droga, enfim. Então, acho que essa situação, né, ela tem prejudicado, né, muitas famílias através dessa abertura, né, que o mundo ele tem dado hoje, né? Então, a gente precisa estar vigilantes, né? O pai, a mãe sempre está de olho no filho, né? Buscar estar próximo dele, né? Para que ele não possa ser tragado, né, por esse mundo cruel, né? Aonde as pessoas veem ali a fragilidade de um jovem hoje, né, que precisa, às vezes, escolher ou fugir, né, da sua realidade de sofrida, difícil, né, e acaba optando por esse caminho, né, para aliviar, né, as suas dores ali
que ele está passando naquele momento. Mas o paradoxo da escolha é assim, né? Com essa era tecnológica, a gente tem muitas escolhas. Só que diante de muitas escolhas, o jovem às vezes não sabe para qual caminho tomar, porque são muitas alternativas que ele pode ter, né? E numa dessa ele sempre pende pela mais fácil, né? Pelo caminho mais largo, pelo caminho que parece aos olhos mais prazeroso, mas que a longo prazo ele, na verdade, pode levar aquela pessoa à destruição total, né? Isso é muito triste, né? Ô Gustavo, você que é jovem, né, com essa idade que você tem, mas você tem uma bagagem muito grande, vamos dizer assim, né? Você escreveu já 2 livros, é isso? Eu escrevi 2 livros. O primeiro livro, né, eu escrevi em busca de levar as pessoas, né, principalmente os jovens, né, para se aproximarem mais de Deus. Porque como eu também já fui ex-dependente químico, o meu, a minha intimidade com Deus, né, o meu se relacionar com Deus foi algo assim essencial para a minha transformação. Tanto que eu não precisei passar por clínica de reabilitação, nada do tipo. Então, foi mais estar com a minha esposa, né, que na época era minha namorada, que me deu total apoio, que me ajudou, e também uma religião. Algo a que crer, algo a que se apegar. Então, principalmente a religião assim foi algo fundamental, né, na minha vida. Então eu escrevo esse primeiro livro chamando Cultivando o Relacionamento Íntimo com Deus, justamente para levar o jovem a entender sobre o que é a prática devocional, como a gente pode se relacionar com Deus, né? Muitos jovens têm essa dúvida: será que se eu orar Deus vai me ouvir? Como que faz para me orar? Como faz um devocional? E muitas pessoas que estão começando agora não entendem. Então eu fiz um livro que é quase um manual de como a gente pode de fato se tornar íntimos de Deus, amigos de Deus, né? Explico sobre a prática devocional, os benefícios que a prática devocional ela traz, tanto das nossas decisões diárias, como também para que a gente não tome nenhuma decisão erradamente, né? Pensando assim, sem orar, sem buscar uma direção de Deus. Então eu escrevo tudo isso no livro. E o segundo livro, né, que é o Liberdade aos Cativos, já é um livro mais técnico, mas eu explico ali, né, como hoje, né, as pessoas têm sido tragadas, né, e elas são tragadas, na verdade, não fisicamente, né, mas de forma emocional, com a mente, né, da pessoa, que ela é muito fértil, né, ela está suscetível, né, a muitas coisas, então a pessoa acaba, né, sendo cativada pela mente, né? E isso traz muitas prisões, né? Que dificultam a pessoa de crescer, né? Para as novas possibilidades, a pessoa fica presa, às vezes em emoções, na falta de perdão, às vezes numa lembrança, seja do passado ou algo no futuro. Aí a pessoa ela fica depressiva, fica ansiosa e aí por diante. O que levou você a escrever esses livros? Foi a passagem difícil que você teve na vida? Você se inspirou em alguém? O que levou você a falar, vou escrever livro que vai ajudar alguém? Certo. Eu, na verdade, estava passando por um período muito difícil. Eu tinha ficado desempregado, né? Trabalhava numa empresa e aí, infelizmente, o trabalho não deu certo, porque eu estava, além de estar trabalhando registrado, eu tinha muitos afazeres eclesiásticos. Então eu viajava muito, estava muito atarefado, não dormia direito, não comia direito. E aí eu comecei a ter crise de pânico e ansiedade. Eu passava mal de não conseguir sair do quarto, não conseguia mais nem tomar banho sozinho, não conseguia fazer mais nada, basicamente. Eu adorava praticar esporte, não estava conseguindo mais praticar esporte. E aí eu falei, cara, e agora? Meu Deus, né? Fiquei naquele baque, né? E nesse momento foi quando eu comecei a mais me aproximar de Deus, como nunca antes, né? Eu acho que os momentos difíceis da vida, muitos deles são pedagógicos, né? Eles nos ensinam muitas coisas, né? E até você que está em casa e está passando por um momento difícil, lembre-se que isso é uma escola. Deus quer te ensinar algo aí e eu tenho certeza que você vai sair desse momento ainda mais forte, né? O Gustavo, o que você está falando aí é muito importante. Inclusive, muita gente que nos assiste aí, talvez muitos passam por isso,
já passaram por isso e alguns conhecem alguém que está passando por isso. E quando a pessoa se encontra nesse momento, ela se acha completamente sem forças. Ela acha que não vai sair desse mundo. E aí, o que você diria para essa pessoa? Com certeza a gente deve se apegar em Deus, a gente deve cultivar um relacionamento com Ele, e não apenas fazer aquele mantra de oração, mas ter uma conversa mesmo sincera com Ele, abrir o nosso coração para Ele, para as questões que estão acontecendo tanto ao nosso interior como externamente, né? Porque é uma soma de fatores, né? A pessoa que está nessa situação, ela está assim tanto pelo ambiente externo como pelo que está dentro dela, né? As emoções, os sentimentos, as coisas que estão mal resolvidas dentro dela, né? Às vezes a pessoa precisa liberar um perdão, por exemplo, né? Isso eu até escrevo no meu segundo livro, né? E eu coloco uma frase assim, né? Que eu fui inspirado a colocar ali por Deus, né? Quando a gente libera o perdão, a gente descobre que o prisioneiro era nós mesmos. Porque a pessoa que nos machucou, às vezes, seguiu a vida dela, tá super bem, e às vezes a gente é que está preso naquele sentimento. E, na verdade, não é a pessoa que ficou presa, é a gente que ficou preso. Então, quando a gente fala assim, Deus, eu decido perdoar, eu decido ressignificar esse momento ruim que eu tive, né? Eu quero olhar com outros olhos, com outra perspectiva para isso, não como uma perspectiva triste, uma perspectiva depressiva, angustiante, miserável, não. Eu vou olhar com os olhos que o Senhor quer que eu olhe. Então, quando a gente dá ressignificado, a gente perdoa as pessoas, a gente, de fato, quebra uma prisão, né, no nosso coração, na nossa mente, a gente, de fato, se torna livre. Descobre que a gente era o prisioneiro, a gente tinha a chave para se libertar daquilo e a gente ficou ali escravo sem saber que a gente podia se libertar. Então, eu falo também no livro, né, sobre o valor do perdão, né? A gente precisa perdoar, né? Deus fala assim: com a medida que vocês perdoarem, serão perdoados. Se você não perdoa, você também não será perdoado por Deus, né? Então, se a gente perdoa as pessoas, essa é a medida que Deus também nos perdoará, né? Quando você estava nesse momento difícil que você relatou aí, que nem banho conseguia tomar, não conseguia sair do quarto, você estava num momento realmente difícil que parece não ter saída. Você conseguiu se apegar em Deus sozinho ou você teve ajuda de algum familiar, teve ajuda de algum amigo que chegou e te chacoalhou e falou: Gustavo, não é esse mundo, rapaz, não é esse mundo, sai daí, vamos pra frente, sobe aí. Aconteceu alguma coisa do tipo ou não? Sim, é minha esposa, na verdade, né? Minha esposa, eu falo assim que eu devo tudo a ela, né? Se eu posso, né, com orgulho dizer que hoje Deus me libertou dessas coisas, né? Que hoje eu sou uma nova pessoa, né, uma pessoa transformada, foi graças à minha esposa, né? Que me deu total apoio nessa situação, né? Às vezes a gente andando na rua assim, eu passava a mão no meio da rua, sentava, e ela toda paciente, sempre tinha uma palavra de encorajamento, me acalmava, falando assim: não, isso é só uma crise, vai ficar tudo bem. E sempre estava ali perto de mim, né? Então, acho que a pessoa mais fundamental nesse processo foi a minha esposa, né? Minha mãe, toda a minha família, na verdade. Mas quem convivia mais comigo, estava ali 24 horas comigo, né? Dando apoio para isso, era de fato a minha esposa, né? Então, eu também quero falar também algo muito importante, né? Que às vezes a gente não quer reconhecer que a gente precisa de ajuda. E isso atrapalha muito no nosso tratamento. Então, se tem alguém aqui de casa, né, que está passando por esse momento, né, difícil, dessa situação, seja de pânico, depressão, ou que você precisa de ajuda, desabafar com alguém, lembre-se que você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa confiar isso a alguém e buscar se abrir com essa pessoa e buscar de fato ajuda, né? Não é falta de Deus, você está passando por isso, você não está sofrendo um castigo divino porque você está passando por isso. Isso são coisas que a vida às vezes nos traz, são infortúnios. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa menos espiritual, que você é uma pessoa menos, uma pessoa ruim. Isso não quer dizer nada disso. Então busque também ajuda, não espiritualize tudo, não ache que tudo também é algo espiritual. Tenha equilíbrio em sua vida, saiba diferenciar o que
você pode resolver em oração, espiritualmente, e aquilo que também deve ser levado para frente, como vá a um psicólogo, né? Se for preciso tomar as medicações, tome as medicações. Eu, por exemplo, comecei a fazer o tratamento, comecei a voltar a fazer as atividades físicas, caminhar, tomar remédios, né, ansiolítico. Então isso tudo, né, teve uma somatória de fatores, né, não apenas o espiritual. E isso traz de fato uma transformação assim genuína, né? Então não fique acanhado, peça ajuda se for preciso, mas não fique sofrendo sozinho, pelo amor de Deus. Ô Gustavo, é importante nessas dicas que você está dando, que com certeza vai ajudar muita gente que passa por isso. E você citou também que você hoje é um missionário, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O Gustavo missionário, qual que seria o seu trabalho como missionário? Qual é a sua atividade? Aonde que você prega isso? Onde que você leva esse trabalho? Como que é? Certo. O missionário, na verdade, né? Ele é o camarada na igreja que faz missões. Então, para quem não sabe, né? Eu fiz missões, né? Tanto no nosso estado aqui de São Paulo, né? Pregando por mais de 300 igrejas, mais ou menos, até mais que isso. Nas ruas, né? A gente faz trabalhos evangelísticos também. Então, toda sexta-feira a gente estava com um projeto e vai retornar esse projeto, né? Mas a gente fez uns 4 meses aqui em Quintana esse projeto. Então, de sexta-feira a gente pegava um violão, pessoal músico da igreja, se reunia em oração, se preparava ali, se consagrava em jejum, né, em santificação, para que a gente pudesse, de fato, poder ter resultados espirituais, né? Se a gente quer ter resultado físico, né, a gente malha. Se a gente quer ter resultado espiritual, a gente ora, jejua, se aproxima de Deus e assim por diante. Então a gente se preparava, tinha todo um processo de preparação. E, por exemplo, a gente saía aqui na cidade, tocando, passava aqui no Taxinhas, ia subindo as ruas, entrava lá onde o pessoal vendia droga, para buscar essas pessoas também que são viciadas em droga, ou que vendem droga, né? E a gente orava por aquelas pessoas, falava do nome de Jesus, usava algumas táticas de evangelismo. Por exemplo, uma vez a gente imprimiu um RG. Aí nesse RG estava a identidade do cara. Aí estava assim, sou filho de Deus. E aí a identidade, assim, era uma coisa bem bacana. A gente imprimiu umas 100 daquelas. A gente entrou nas biqueiras, assim, nos lugares onde o pessoal vendia droga e foi distribuindo, né? E a gente fazia essa dinâmica com ele para ele entender que ele não é aquilo que o mundo dita ou aquilo que as pessoas falam para ele. Que ele é alguém que Deus escolheu, que ele é o que a Bíblia diz que ele é. Então, que ele é um filho amado, que ele é uma pessoa de valor, que ele é um vaso de valor nas mãos do Senhor, né? Que Deus tem uma obra na vida dele. E a gente vai falando sobre o amor de Jesus, né? E a gente via ali, né, muitos jovens chorando, né, aceitando Jesus. E eu acho que esse a parte mais emocionante do trabalho missionário, né? É quando a gente, né, na dedicação, na devoção desse trabalho, vê os resultados sendo colhidos, né? Eu também já fiz missão no Paraná, por exemplo, né, que foi fora do estado, que eu fui lá, a gente passou 2 semanas na casa de uma senhora e a gente saía, né, pelas igrejas, pelas ruas também fazendo esse trabalho missional, né? Em São Paulo também eu já fiz, em vários outros lugares. Mas basicamente o missionário ele não tem paradeiro, né? Aonde Deus o enviar, ele vai, né, com coragem ali, né, com habilidade, para de fato trabalhar nessa grande colheita aí, nessa seara que é grande. E a Bíblia diz que são poucos os ceifeiros e que nós devemos orar para que o Senhor envie mais trabalhadores para a obra, né? Então eu oro para que mais pessoas, assim como eu, né, com esse espírito devoto aí de ajudar as pessoas, se levantem, né? E que a gente forme um grande exército aí para ganhar essas pessoas para Jesus e de fato transformar a vida desses jovens, né? Assim como a minha vida foi transformada um dia, no dia que eu conheci a Jesus também. E depois de tudo que você passou, pelos momentos difíceis, depois chegou o momento da transformação, logo você entendeu que vinha praticando uma vida errada. Meu Deus, quando eu comecei a ter entendimento, né? E o entendimento ele vem através do conhecimento das escrituras, né? Eu comecei a ler mais a Bíblia e aí eu comecei a perceber, eu falei, meu Deus, Jesus, eu estava mais errado do que eu imaginava.
E agora a gente se santifica, ora, busca, jejua e a gente está errado ainda, né? Ainda assim tá errado. Ainda assim está num processo, né, de santificação, né? Porque o santificado, né, o termo dessa palavra é aquele que se separa, né, o separado, né, para Deus, né? Mas a gente descobre, né, quando a gente lê a Bíblia, que de fato a gente está, né, no mundo e a gente está sobre o jugo do pecado, né? Então, na verdade, né, a gente não pode se tornar, né, uma pessoa santa, sagrada, né? O que a gente pode fazer, de fato, é guardar o nosso coração para que o pecado ele não entre, né, através do Espírito Santo e buscar cada vez mais, né, em um processo de santificação, se tornar cada vez mais puro. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, Jesus, meu Deus, como eu preciso de mudança, né? E se tem um livro que nos confronta, que nos exorta, que mostra os nossos defeitos assim, sem filtro, diz, olha, você está errado nisso, 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 nisso. Você tem que seguir por esse caminho, é a Bíblia. A Bíblia, a pessoa que lê a Bíblia, ela sabe do que eu estou falando. Você começa a ler a Bíblia, e quanto mais você lê, mais você percebe que você é uma pessoa, uma criatura que depende sempre da graça e da misericórdia do Criador. Porque a gente é cheio de defeitos, cheio de falhas, às vezes a gente se irrita, às vezes o nosso coração tem orgulho, tem soberba, tem altivez, tem, né, tantas coisas ruins, né? E mesmo que a gente esteja na igreja, isso às vezes entra em nosso coração. E por isso que a gente precisa sempre estar na dependência de Cristo, né, do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, para que a gente possa se tornar um pouco melhor, né? Tem um camarada que diz uma vez, né, ele era um pastor, e ele recebeu uma carta, né, porque ele pregava a Bíblia lá e tinha uma irmã que ouvia ele pregar e não gostava das mensagens bíblicas que ele trazia, porque confrontava ela, e uma vez ela decidiu escrever uma carta para ele. E ela escreve uma carta para ele dizendo assim, olha, você é isso, você é aquilo, e acabou com ele. E quando ele ouviu, ele leu aquela carta, e ele pensou em respondê-la de uma outra forma, só que ele sentiu o Espírito Santo falando com ele, diz assim para ela, só escreva apenas assim, minha irmã, você ainda pegou leve comigo, eu sou muito pior do que você imagina. E ele mandou dessa forma. Então esses somos nós, né? A Bíblia que o Gustavo fala é um livro tão antigo, mas também é tão novo, Meu Deus, tão atual. Billy Graham dizia assim, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Olha, tá vendo? Olha que bonito aí. Então, realmente aí, palavras muito bem sábias aí, muito bem colocadas pelo Gustavo no nosso programa de hoje. É uma pessoa que se transformou e depois de tanta dificuldade que passou, né, viu aí a vida sem luz no fim do túnel e de repente tudo mudou, tudo se transformou e graças a Deus está aqui firme e forte, embalado aí, modificando pessoas e transformando pessoas nesse trabalho tão bonito que é de missionário. Que bom. E os livros? Como é que faz aí as pessoas que querem adquirir esses livros, querem ter acesso a esse livro, como que funciona? Os dois livros, né? Por enquanto, o pessoal, ele está de forma digital, né? Então eu posso te mandar ou em PDF, seja em seu WhatsApp, Telegram ou e-mail. O livro Liberdade ao Cativo é R$ 25 e o Cultivando o Relacionamento Íntimo com Deus também. Mas aí a pessoa que tiver oportunidade, quiser comprar os dois, né, muita gente fala assim, não, eu quero já comprar os dois. Aí a gente faz um preço, a gente, né, faz uma promoção lá para você, se você também não tiver condições, a gente envia mesmo assim. O importante é você ler o livro, você de fato receber aquele conteúdo, porque eu tenho certeza que vai trazer muita edificação para a sua vida. Então, se você gostar, né, e quiser saber mais do livro, acho que o pessoal vai comentar, comenta também no vídeo, né? Comente aí, eu quero, eu me interessei, que a gente vai buscar entrar em contato com você, a gente vai conversar e a gente vai enviar para você lá o livro. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida espiritual, vai trazer muitos benefícios para você, né? E você também vai poder reencaminhar para outras pessoas, né? Que essa também é uma das qualidades que o livro físico não tem, né? Você compra um livro, você tem que acabar de ler para você emprestar para um amigo. Em PDF, não, você pode mandar para 100, 200, 300 pessoas, para quem você quiser. Então, isso vai virando algo assim muito
é uma bola de neve mais boa, né? Tanto que o meu livro, eu nunca pisei na Argentina, meu livro está na Argentina, nunca pisei na Europa, meu livro foi para a Europa. Então, assim, o livro tem essa qualidade, né? De chegar aonde às vezes a gente nunca vai pisar, né? Então, a gente vai trazendo transformação para o maior número de pessoas possíveis. Este é o Gustavo, olha que interessante, né? O livro dele está na Europa. Assim como o nosso programa também, ele anda em outros países. Nesta última sexta, por exemplo, nós fizemos uma postagem, né? Nós subimos algo na nossa página. Em 2 minutos eu recebi mensagem do Japão. Olha só que interessante, né? Então é o nosso mundo virtual que em tempo real acessa e tem contato aí com todo mundo e com todas essas coisas boas. Ô, Gustavo, mas além de você vender o livro, comercializar o livro, que ajuda as pessoas, que transforma as pessoas, você também tem algo sobre um projeto, né, social que ajuda além, vai além do que as pessoas pensam, né? Sim. A gente hoje está com 2 projetos, né? Que eu já descrevi, já passei tudo para o Word, né? A gente fez pesquisas embasadas, né? Estatísticas, né? Para entender como estava a situação de fato dos jovens aqui em Quintana, por exemplo, né? E como eu conheço, né? Porque já fui desse mundo, então tenho amizade ainda com a maioria das pessoas que ainda, infelizmente, ou usam, né, algum tipo de entorpecente ou tem algum tipo de vício. Então a gente fez primeiro uma pesquisa em campo, né? Como eu já trabalhava como missionário e sempre estava andando nas ruas, a gente sempre buscava anotar mais ou menos o quanto de pessoas que a gente ia vendo de diferente que estava ou vendendo, comercializando droga ou usando droga. Então a gente desenvolvendo esse trabalho na rua, começou a montar uma estatística para a gente entender basicamente como estava o cenário aqui em Quintana, né? No que tange a essa situação, né, de tráfico de droga e de pessoas que usam droga. Então, quando a gente teve acesso a esses dados, né, esses números, depois de a gente ter feito os cálculos, né, a gente entendeu que a cidade ela precisava de algum já tem alguns projetos como esporte, enfim, mas outros projetos, né, para que a gente possa de fato agregar ainda mais, né, e ter mais possibilidades para que esses jovens eles possam se aproximar de um esporte, que às vezes através do esporte vai ser que ele vai sair daquela situação que ele está, né, até um método, né, que a gente aprende na igreja, né, que em 15 dias, né, a gente muda um hábito, em 40 a gente larga. Então, quando a gente consegue de fato introduzir isso e colocar algo no lugar, por exemplo, porque se o cara é viciado e a gente tira o vício dele, não coloca nada ali, um esporte, a gente não coloca uma atividade para ele fazer, a gente não dá um emprego para ele, a gente não reintegra aquele indivíduo na sociedade, ele vai voltar para o vício. Mas quando a gente tira o vício e a gente coloca algo no lugar, a gente dá uma bandeira para aquele jovem levantar, algo para que ele se apaixone, que ele tenha devoção, que ele goste de fazer, aquele cara não volta para trás. Então ele de fato consegue ter uma restauração processual que que consegue ir para frente, né, direcional. Então o primeiro projeto que eu pensei que era dar palestra nas escolas, né? E a gente pretende estender isso até para a parte estadual, se for possível, né? Para quanto mais escolas a gente tiver acesso, né, para falar para os jovens, né? E nessas palestras eu quero falar um pouco sobre, né, as consequências da droga, né? Eu como uma pessoa que tive experiência, né, pessoal com isso, que vivi isso, né? Então vou ter ali um pouco mais de conhecimento para falar, né? E às vezes também o policial, ainda que seja importante ele falando ali sobre as drogas, o jovem que trafica e que usa droga, ele tem aversão ao policial. Então quando ele ouve o policial falando, infelizmente essa é uma realidade, né? Porque eu passei por isso e eu sei do que eu estou falando, ele não dá nem atenção. Ele fica lá olhando e fala, que esse cara tá falando aí? Né, esse cara me vê na rua aí, me esculacha porque eu tô lá vendendo e tal. Então ele fica com os valores estão invertidos na cabeça desse jovem. Então o método convencional não funciona com ele. Você tem que colocar um cara lá que também já passou pela mesma coisa que ele, que vai ter o linguajar dele, que vai saber conversar com ele. Então você vai ter muito mais acesso, você vai ser muito mais direcional, muito mais intencional. E isso vai de fato produzir frutos, né? E a gente conversou com o Guilherme na inauguração do livro da minha avó, né? E ali ele falou: não, assim que voltar o ano letivo, a gente vai, sim, né? A gente vai abraçar esse projeto. Você pode fazer de sala em sala,
fazer essa palestra, conversando com o pessoal, ou a gente pode reunir todo mundo no pátio. A gente vai ainda desenvolver certinho como vai funcionar, e esse é um dos projetos. E o outro projeto, que era a escolinha de skate gratuita, porque infelizmente não é todo jovem que ou joga bola, ou que luta um judô, um jiu-jitsu, né, que é os projetos que já tem aqui, ou que lutava capoeira, enfim. Tem muitos jovens que não gostam de nenhum desses esportes e se enquadram no skate, né? E a gente sabe que o skate, né, ele sempre foi muito marginalizado, mas na verdade o skate foi dos esportes que me ajudou a sair do mundo das drogas, né? Então o skate ele ensina, por exemplo, sobre persistência, né? O jovem que anda de skate, você pode ver, ele tá todo arrebentado. Cai, levanta, mas ele continua até ele conseguir acertar aquela manobra, até ele conseguir aprender um novo jeito de andar. Então você ensina esse jovem sobre resiliência, sobre perseverança, sobre acreditar no seu potencial. Você integra esse jovem a um ambiente onde vai ter pessoas de diferentes raças, a gente vai ter ali pessoas, vai ter o gordinho, vai ter o magrinho, ali ele vai ter que respeitar toda essa diferença, ele vai ajudar o seu companheiro a aprender. Então, olha os valores, né, que isso traz, né, indiretamente na vida do cara. O cara às vezes nem percebe que ele está aprendendo tudo isso, né, mas o que um esporte pode proporcionar. Então a gente está com esses 2 projetos agora, né, para a cidade. Espero, né, pela graça de Deus, que dê tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar, sim. E em breve, se Deus quiser, a gente vai estar podendo colocar isso em prática de fato, né? E ver os resultados que isso trará, que eu tenho certeza que será muito positivo para a cidade. No nosso Roda de Amigos deste domingo, Gustavo Lista falando sobre sua experiência de vida, sobre suas dificuldades e sua transformação também. E olha que muita gente passa por dificuldade. E às vezes esse nosso programa ajuda, né? A gente sempre encontra pessoas na rua que às vezes eles falam de um programa antigo. Fala, lembra daquele programa, daquela vez com tal pessoa? Pois é, aquela frase que a pessoa falou me ajudou, me transformou. Hoje eu pratico, mudei, né? Então o nosso programa também tem esse intuito de levar coisas boas, ajudando e transformando, porque coisas ruins tá cheio por aí, né? Todas as telas aí tá cheio. A nossa sempre procura levar essas coisas boas, frutos de Quintana, nascido em Quintana, jovem, levando tanta coisa boa para transformar os demais jovens também aqui de Quintana e de qualquer lugar do nosso mundão de meu Deus que nos acompanham o nosso Roda de Amigos. Gustavo, fica à vontade, o microfone é seu. Quiser direcionar alguma coisa para o pessoal de casa, para sua família, falar do seu livro, deixar seu contato, fica à vontade. Certo. Eu agradeço, né, primeiramente a você, Hilário, por essa oportunidade, né, de a gente poder estar aqui compartilhando um pouco, né, sobre essas utopias, esses devaneios que a gente tem e, de fato, para buscar, né, transformação para a vida desses jovens, né. E eu tenho certeza que através desse programa, né, excelente que você tem desenvolvido aqui na cidade, muitas pessoas estão sendo alcançadas, né, e serão alcançadas através desse vídeo, de muitos outros, né, que já foram gravados, né. E para o pessoal de casa aí que gostaria de contribuir, né, com esse projeto, gostaria de vestir a camisa, talvez você tenha um filho que está passando por esse tipo de situação, né, seja depressão, ansiedade, seja em questão de drogas ou outros tipos de vícios generalizados, né. Às vezes o jovem não está viciado em droga, mas o cara não consegue sair do quarto porque fica o dia inteiro lá no jogo online, no computador, o cara não tem uma vida saudável, né? Isso também acarreta, né, prejuízos psicológicos muito grandes, né? Então, você que está passando por qualquer tipo de situação como essa, né, eu quero deixar o meu contato aqui. Você vai entrar em contato comigo. Se for preciso, a gente vai na casa aí de vocês, a gente vai conversar com o filho de vocês, vamos fazer uma oração, vamos buscar entender essa situação. E, de fato, a gente está aqui, né, disposto a ajudar e contribuir, né? Eu vou deixar aqui meu... Posso deixar meu celular aqui? Pode, Posso. Meu celular é 14 997 16 4667. Então, você que tem tanto vontade, né, de contribuir com esse projeto, de fazer uma oferta voluntária, de comprar os livros. Ah, missionário, muita gente, né, vê os vídeos lá. Ah, missionário, eu queria contribuir com o seu ministério. Como eu faço para fazer uma oferta? Então, a gente vai conversar lá.
né? Eu vou explicar tudo para vocês. Há muitas fotos também da onde a gente tem passado, que eu vou mandar lá para vocês das fotos, para vocês entenderem melhor, né? Para que não fique apenas na minha fala, para que vocês vejam de fato isso acontecendo, né? A gente tem todo o registro dos trabalhos que a gente faz, né? Tanto como missionário, como ministro, como palestrante, enfim. Então, o conselho que eu quero deixar para você é esse: não sofra sozinho, não esteja sozinho nessa luta, você não está sozinho, você é alguém amado por Deus, você tem uma identidade em Cristo Jesus, você não é o que essa situação que você está passando agora diz que você é, ainda que esteja difícil para você nesse momento, ainda que o contexto seja de dor, às vezes de uma enfermidade, às vezes de um luto, às vezes de uma depressão, às vezes de um vício, eu quero dizer para você que há uma saída. Mas o primeiro passo para que você possa ser de fato restaurado é você entender isso. Porque eu sozinho, né, Jesus, Deus e qualquer tipo de religião que você segue, não poderá fazer nada por você se você não for o primeiro a reconhecer isso. Então reconheça que você precisa de ajuda e eu tenho certeza que você vai sair desse fundo do poço, você vai ver a luz de novo, né? Um novo amanhecer vai surgir sobre a sua vida e vai ser um amanhecer de bênçãos, vai ser um amanhecer de gozo, de júbilo, de paz, porque é isso que Deus tem para nós. E eu quero deixar um versículo, tá? Para as pessoas que estão de casa, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei que planos têm a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz para vos fazer prosperar, para vos dar paz e alegria. Então esse é o projeto que Deus tem na sua vida, te fazer prosperar, te dar paz, te dar alegria e te dar um futuro, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que palavras bonitas. Gustavo, obrigado aí por nos acolher aí no nosso programa. Que Deus abençoe, muito sucesso para você. Que você continue essa pessoa que você é, transformado e que continue transformando pessoas. Obrigado, Hilário. Eu agradeço também pelas palavras e que o Senhor também possa abençoar muito esse programa, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e que através desse programa mais pessoas possam ser abençoadas e que Deus possa fortalecer as obras das suas mãos, te dê muito vigor, muita vitalidade, para que você continue trabalhando e fazendo tão bem quanto você tem feito por essa cidade, né? Com tanto amor, né? E buscando levar alegria, né? Levar entretenimento para a vida das pessoas através desse programa. E eu tenho certeza que Deus vai levar esse programa ainda mais longe. Vai quebrar fronteiras, eu tenho certeza disso, e vai alargar as tendas. Amém, assim seja. Missionário Gustavo, com ele nós vamos finalizando o nosso programa, agradecendo a sua simpatia, a sua paciência de estar com a gente, aí na poltrona da sua casa, da sua sala, aos amigos da TV TVR Canal 80, que também nos acompanham aos domingos às 5 da tarde, às segundas-feiras, 12h30 e também às sextas-feiras às 20 horas. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos domingo que vem com mais um programa, com mais um convidado. Um grande abraço, rica semana, saúde, paz e alegria e até lá. De amigos, oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos e New Holt, DJD Mercado, Dermativos Farmácia de Manipulação, Cardone Distribuidora, Cantinho do Açaí, no calçadão de Quintana e no centro de Herculândia, Lojinha Kids, Supermercado Campante em Quintana e Paulópolis, Virtual Gás e Água em Herculândia, Casa Nantan, Mercado Santo Antônio no Salão Branco, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Multicoisas do Zan, Decar Lava Rápido, Polimento e Cristalização, Líder Supermercados em Herculândia e Pompeia, Donatello Pizzaria em Quintana e Pompeia, Panificadora Campante, Mamoça Store, Itapuã Móveis Eletro,
Borracharia do Alemão, tudo para seu pneu, às margens da SP 294.